Oi, graça e paz, sou Jussi Rossoni, sou cantora, compositora. Hoje eu vim falar de um assunto bem legal, que é o nosso pré-julgamento contra as pessoas, né, uns aos outros. Mas antes de falar sobre o assunto, eu gostaria que você pudesse deixar um likezinho no vídeo. Claro, se quiser assistir primeiro não tem problema. E curtir, né, a nossa página, se inscreva no nosso canal, toca o sininho lá para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. E é isso. Nos siga nas redes sociais também, tá? Enfim, eu vou ler uma palavra que fica em Mateus, no capítulo 7, que diz assim: Não julgueis para não seres julgados, para que não sejais julgados. Pois com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir. Porque reparas no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco que está no seu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Bem, essa palavra ela vem muito clara, Jesus falando, né, que o juízo pertence a Deus e não a nós. Então, eu quero falar de uma maneira geral para gente que frequenta a congregação, né, algum ministério, que segue alguma doutrina cristã. Quero dizer para vocês que a gente precisa cuidar como a gente olha as pessoas lá fora. Nós nos colocamos num patamar espiritual tão alto, tão elevado, ao ponto das pessoas que não querem ou não se enquadram em nenhum perfil religioso, a gente se acha melhor do que eles, sabe? E a gente precisa abraçar essas pessoas, trazê-las para perto da gente. Como é que a gente faz isso julgando elas? Julgando a conduta ou como elas levam a vida? Enfim, eu quero dizer para você assim, primeiro, que as coisas não precisam ser muito faladas. O evangelho precisa ser vivido, né? Que depois de vivermos ele, as pessoas vão ler isso na nossa vida. Elas vão ler o evangelho na nossa vida, entende? Então, não julgue as pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas hoje que algumas não, várias, que não frequentam nenhuma igreja evangélica, falando, né, de uma maneira bem clara, porque nasceram lá e perderam o interesse, não se enquadraram naquilo, entende? E saíram. Então, muitas delas têm muita vontade de voltar, mas têm visto a decadência, né, da nossa espiritualidade de uma forma assim geral, e elas não têm vontade de estar ao nosso lado. Essa é uma das razões, né? Só que a forma como nós chegamos nessas pessoas é que é o grande problema, né? A gente acaba criando muitas barreiras pela nossa própria conduta, né? Ou muitas vezes pelas palavras que a gente fala, que acaba excluindo diversas pessoas e diversas religiões. Então, como Jesus disse, né? Não julgueis para que não sejais julgados. A gente precisa prestar muita atenção no que a gente fala, porque as pessoas, quando a gente fala de alguém ou de algum fato, a gente está colocando a nossa vida na balança junto com ela, a gente está dando o direito dela nos julgar também. Então é melhor não falar, não para que a gente não seja julgado, né? Mas para que a gente não venha criar barreiras entre as pessoas, sabe? Barreiras, a religião, ela cria barreiras. A religião cria barreiras, não é Jesus que cria. Jesus, disse, vinde a mim vós, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde como estáis, né? Ele fala aqui, ó, vou ler para você, João 3,16, gente, João 3,16, que é uma passagem super conhecida. Eu não quero pregar nos meus vídeos, tá? Mas eu preciso falar sobre esse assunto.
João 3,16. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, nossa, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus está falando que Jesus foi enviado para salvar, não para condenar. Então nós, muitos de nós, cristãos, hipócritas, estamos julgando o mundo. Não, gente, a gente precisa deixar as portas abertas para as pessoas. E precisamos abrir mais portas e não fechar tanto quanto nós temos fechado. A gente não pode viver num casulo, entendeu? E achar que o nosso mundo, que a nossa realidade é a verdade de todos. Eu sempre digo, de uma pessoa me perguntou assim: tá, Júcia, mas fala real aí, no que tu acredita? Eu senti uma curiosidade, mas ao mesmo tempo uma vontade de entender o que eu vivo, né? E um certo julgamento nessa pergunta, mas eu disse assim: olha, eu sou cristã, sirvo a Deus e acredito em Deus. Acredito que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, né? Como a Bíblia diz, não para condenar. Mas essas são as minhas verdades. Isso é o que eu acredito. Isso é o que eu vivo. Eu não quero impor as minhas verdades para ninguém. Se as pessoas olharem para mim e conseguirem enxergar em mim algo diferente, algo que elas sintam vontade de ter, elas vão me perguntar o que eu vivo, quem é o Deus que eu sirvo. Agora eu não preciso impor as minhas verdades para ninguém. Não preciso, as minhas verdades são as minhas, é o que eu acredito, tá aqui o que eu acredito. Ela perguntou sobre um assunto específico e eu falei, a Bíblia cita isso. E é isso que eu acredito. Ah, mas é isso e é aquilo. Eu disse, é o que eu acredito, é o que eu escolhi para eu viver. Eu já estive do outro lado também. E eu sei o que é esse tipo de pensamento que preocupa realmente como as pessoas vão nos olhar. Então, você, cristão, que frequenta uma denominação, né, que faz parte de um corpo, como a Bíblia diz, o corpo de Cristo, cuide como você fala sobre as pessoas, cuide como você fala sobre as pessoas do mundo, como a gente fala, né? Não, gente, um dia a gente também esteve lá, né? E como nos olhavam? Não era bom. Então não vamos olhar da mesma maneira. Não podemos ficar fechando as portas para essas pessoas, entende? Não é pelo fato delas não acreditarem no que nós acreditamos que a gente vai fechar as portas para elas. Não é verdade? Então, peço que você veja com carinho as tuas atitudes, assim como eu tenho refletido sobre as minhas atitudes com as pessoas, né? E eu tenho conseguido abranger muito mais vidas, muito mais pessoas dessa maneira. Porque nós precisamos levar o Evangelho. E como é que a gente vai levar se a gente não consegue conquistar? Não é verdade? Então é isso que eu quero deixar para você hoje. Espero que isso venha acrescentar na sua vida como acrescentou na minha. Tá bom? Um beijo no seu coração e fica com Deus.